Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente acha complicado, que é a reforma tributária. Mas calma aí, você não precisa ser contador, empresário ou advogado para entender. Nós vamos responder perguntas simples de uma forma simples. Por exemplo, as compras vão ficar mais caras? O aluguel vai mudar? E quem tem empresa vai ter que pagar mais imposto? O Simples Nacional vai acabar? Essas são questões que vieram dos nossos telespectadores e, na realidade, a gente trouxe a especialista Rafaela Feijó Béria para responder para você. Então, seja bem-vindo e vamos mais um Direito e Dinheiro. Todo mundo ouviu falar dessa reforma e tem coisas que vão começar agora em setembro, algumas modificações. Hoje em dia a gente tem PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, tem muito imposto e muitos desses sequer as pessoas conhecem e sabem que estão inseridos no preço final dos produtos. Rafaela, eu te pergunto, o que no novo sistema veio para simplificar ou para complicar, você acha, toda essa questão tributária? Obrigada, Gurias, por me receberem aqui. Bom, iniciando então sobre a reforma. Tu até comentou, vou puxar um gancho para vocês verem o quanto o assunto está ficando cada vez... Ele é complexo e cada vez é mais difícil para a gente lidar, porque a lei complementar criou várias diretrizes que não são postas em prática, porque faltam sistemas da Receita para isso. Então, por exemplo, a gente ia ter algumas entradas agora em agosto, foram prorrogadas para janeiro do ano que vem. A gente tem algumas exigências de nota fiscal, por exemplo, que ficaram suspensas. Deveriam começar agora no dia 3 de agosto, não vão começar. O sistema, teoricamente, ele foi desenvolvido para simplificar. A ideia deles é conseguir juntar e automatizar as cobranças para aumentar a fiscalização deles. Atualmente, nosso sistema ele é muito complexo, é um dos mais complexos do mundo, e a ideia da reforma é criar o IVA dual, então transformar 4 impostos em 2, para a gente conseguir ter uma simplificação, teoricamente seria simplificado, mas o que vai acontecer na prática? Vai ficar muito mais fácil para o governo fiscalizar, então é uma forma muito interessante para eles de diminuir a sonegação, e eles vão conseguir cruzar as informações de uma forma também muito mais rápida, justamente com o intuito de reduzir a sonegação. Só que o IVA, mundialmente, ele fica em torno de 15%. IVA seria um imposto sobre consumo, que é cobrado na maior parte dos países. Então, se tu viaja para os Estados Unidos, tu tem que pagar o IVA quando tu compra uma Paga separado da nota. Exatamente, porque hoje no Brasil, normalmente, quando a gente paga alguma coisa no preço, a gente paga o valor fechado e a gente não sabe quanto daquilo ali é imposto. Só que em outros países, como é que é? Tu coloca que aquela bolsa custa R$100 e tu sabe que quando chegar no caixa, aí é que eles vão te cobrar um imposto, porque o imposto vem por fora. É assim que funciona em outros países, é assim que eles querem implantar aqui. Só que em outros países, por exemplo, Estados Unidos, tem alguns estados que é 7%, 10%, na Austrália é 10%. O nosso no Brasil está estimado em torno de 28%, então é uma carga bem pesada. E por ser um imposto de consumo e ficar fora do preço, teoricamente, tu vai ter que repassar ele para frente. E quem vai sofrer, quem é que vai pagar esse valor no final? O consumidor. O último lá na cadeia. Claro, atualmente nós temos o PIS e COFINS, que são impostos federais. Eles vão se transformar no CBS. E nós temos o ISS e o ICMS, que são impostos municipais e estaduais. Nós, quando prestamos serviços, pagamos ISS, quando tu faz a venda de algum produto, tu paga o ICMS. Esses dois impostos que são pagos para entes diferentes, prefeitura e estado, eles vão se transformar no IBS. Todos vão virar impostos federais, então eles vão ser recolhidos lá para o governo federal e depois o governo vai repassar um pouquinho para o estado, um pouquinho para o município. O problema disso é que a alíquota vai ficar maior, porque hoje o que a gente paga de PIS, COFINS, ISS, ICMS é inferior ao que eles estão estimando que serão as alíquotas do CBS e do IBS. Ou seja, na verdade, assim, toda a população inteira nem está se preocupada com a reforma tributária. Mas pelo que a doutora Rafaela está falando aqui, na verdade vai incidir sobre todo mundo. Seria para assinatura, que paga internet, todas as despesas que permeiam a vida de todo mundo está protegendo, as despesas comuns também vai pesar no bolso do consumidor final. Feita tua pergunta, Sabrina, exatamente isso.
O consumidor final é quem vai receber o final, como ele está no final da cadeia, é ele que vai receber o impacto desse imposto, porque justamente é um imposto sobre consumo. Quem consome é que vai pagar esse imposto. Mas, por exemplo, nós vamos ter algumas reduções. Na legislação, essa lei, quando ela foi criada, primeiro foi feita uma emenda constitucional, depois ela virou uma lei e hoje ela está sendo regulamentada. Tem muitas coisas que ainda não estão claras, mas o que nós já sabemos. Existem alguns serviços e alguns produtos que vão ter redução de alíquota. Estou puxando esse gancho porque tu comentou sobre a escola, sobre a academia. Então, serviços de educação. Eles não vão pagar essa alíquota que está estimada em 28% de forma cheia. Eles vão ter uma redução de 60%. Academia, também, se estiver relacionada à saúde, ela também vai ter redução de 60%. Mas o Netflix, não, ele não vai ter, ele vai pagar a alíquota cheia. Então, provavelmente, nós, enquanto consumidoras, vamos receber esse aumento de preço. Quando a gente fizer esse pagamento, vai ser separado, o valor do produto é X e o imposto é Y. Esse valor ele vai ir direto para o governo federal ou vai entrar no caixa da empresa e a empresa vai ter que repassar? Hoje, como funciona? Quando a gente compra o produto, a gente tem um serviço e paga por ele, o valor vai todo para a empresa e a empresa que fica obrigada a repassar esse valor para o governo. Tem algumas exceções de retenções, não é o nosso caso. Mas, via de regra, quando a gente compra um produto, ou pega um serviço geral na rua, fui ali, contratei uma advogada, uma contadora, vou pagar o valor integral para ela. Agora, o governo criou um mecanismo que vai ser diferente. Ao pagar, e isso depende de determinadas atividades, não são todas que serão obrigadas, mas algumas atividades, quando tu fizer o pagamento, ao invés de tu pagar tudo para a empresa, tu vai, na hora de passar o cartão mesmo, um valor vai ser direto e direcionado para a conta do governo e outro é que vai ir para a empresa. Isso se chama split payment. É um mecanismo inovador que foi criado. Ainda tá bem... Vai ser bem complexo de implantar isso, tá? Então, eles estão ainda estudando como vai ser na prática. Eles não conseguiram, tecnicamente, ter o sistema para colocar isso em prática. Então, praticamente, quando eu vou trabalhar em alguma atividade, alguns lugares, eu posso pagar o cartão, automaticamente o meu cartão vai direto para o governo, Na teoria vai funcionar assim, não sabemos ainda na prática, mas a ideia do split payment é exatamente isso. O imposto ele já vai direto para o governo, ele nem passa na conta da empresa, e a empresa recebe somente o valor líquido, que é o valor que ela teria direito sem os tributos. Isso para mim é um problema, porque hoje a gente tem muitas empresas que se financiam com o valor do imposto. De qualquer forma, esse valor de imposto ele fica 30 dias no teu fluxo de caixa, então tu pode usar esse valor para pagar tuas contas naquele período. E tem empresas também que acabam deixando os impostos às vezes atrasados. Agora isso não vai mais acontecer, então é outro... E, Rafael, isso só com cartão ou vai acontecer também com os pagamentos? Tudo. Nem sei como vai funcionar na prática com relação ao cartão, porque a gente não está com isso ainda regulamentado. Mas a ideia deles é qualquer pagamento. Então, fiz pagamento por Pix, seja o que for, uma partezinha. Porque quando tu emite nota fiscal, a nota fiscal, a gente normalmente, quando o consumidor pega o cupom fiscal, né? Mas aquele cupom, ele espelha uma nota fiscal. Na nota, a gente sempre tem ali quem é a pessoa que está recebendo, que está comprando o produto, tomando o serviço, e a gente tem ali embaixo os campos de impostos destacados. Agora a gente vai ter campos novos, IBS, CBS, com as alíquotas respectivas que ainda também não foram definidas, vão ser definidas só lá em novembro, mas a gente vai ter essas alíquotas destacadas, e quando eu fizer o pagamento, automaticamente o banco teria que entender, a Rafaela pagou R$1.000, e desse valor, ela na verdade botou mais 28%, então mais 280 ela pagou imposto, então tá, ela fez um PIX de 1.280, 1.000 vai para a empresa, 280 vai para o governo, de forma automática. O que está assistindo, por exemplo, vai conseguir visualizar o que está indo de imposto. Porque hoje em dia a gente não consegue saber o que está pagando de imposto. Eu compro uma blusa, eu estou olhando ali na loja, nem 10 vezes, eu estou olhando pela vitrine, R$1.000, ali já está incluído o imposto. Eu não sei qual é a alíquota que aquela empresa paga. No caso, agora, a partir de agora, eu vou saber qual é a alíquota que aquela empresa vai pagar de imposto. Ou vai ser... não vai ser padrão alíquota, vai ser dependendo ainda do negócio. Exato. Mas, claro, traz muito mais transparência para o consumidor. Tu consegue enxergar exatamente o que está sendo pago. Então, se a gente comprar a blusinha, a gente vai saber ali qual que é o valor que a empresa está recebendo por aquela venda e qual o valor que o governo vai receber. Porque o consumidor, às vezes, não tem um certo entendimento, porque aqui nosso ICMS é 17%, né? Mas o quanto desses 17% que realmente é do governo, o que o consumidor, o que isso aí está incidindo do preço da blusinha.
Por que que esse 17% incide ali, né? Por que que a blusinha é mais cara? Porque às vezes tu compra na internet é um valor, tu compra na loja é outro, e tu não sabe o que que tu realmente está pagando. E também tu falou anteriormente sobre essa comunicação de dados. Aqui, quando tu já compra um produto em qualquer loja, já comunica direto com o Cefaz. O que é o Cefaz? Né? O que é esse mecanismo? Porque às vezes o cliente não sabe o que é. Aí também isso aí vai mudar. O que vai mudar em tudo isso? Esse sistema vai mudar. Por quê? Hoje a gente se comunica com o Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda Estadual. Porque quando a gente paga um imposto sobre qualquer compra que nós fazemos, a gente paga ICMS. Então, esse imposto ele é estadual, cada estado tem a sua alíquota, ele tem uma certa variação interestadual, o que também traz guerra fiscal. A gente notou assim que nos últimos anos algumas fábricas migraram do Rio Grande do Sul, foram para Zona Franca de Manaus. Exato, porque como é um imposto estadual, cada estado tem liberdade, de acordo com a sua Constituição Estadual, de dar benefícios, dar descontos. Então, acaba criando uma guerra fiscal. E hoje, o Cefaz, quando a gente faz uma compra, a gente recebe um cupom fiscal. Esse cupom fiscal ele espelha uma nota fiscal e isso vai direto para a Secretaria da Fazenda. Então, eles querem o ICMS para eles. Agora vai deixar de ser assim, porque o ICMS não vai mais existir. No lugar dele entra o IBS. O IBS está estimado em torno de 20%. Então, por exemplo, para a gente que presta serviço... Hoje vai aumentar. 17, era 17, é 18, na verdade, vai passar para... Eles estão estimando que vai ficar em 20. Então, o consumidor entender que cada estado tem uma alíquota, né? Porque às vezes tu olha, poxa, o mesmo produto lá no Rio de Janeiro é mais barato porque é isso, né? Vai ficar mais fácil, porque eles estão uniformizando a alíquota. Ao invés de cada estado ter a sua alíquota, e mais do que cada estado, cada município tem também a sua alíquota, não, a gente vai ter uma alíquota única, que chama IBS, que vai para o governo federal e depois ele vai devolver o quanto ele vai devolver para o Rio Grande do Sul, quanto ele vai devolver para Porto Alegre. Aí isso vai ser um acordo entre eles, que também não está definido qual percentual. Vai dar briga. Vai ser um cálculo base sobre o ICMS. o tempo vai ser o mesmo percentual. Vai ter uma paridade. Nós compramos um produto para receber. Por quê? Porque para incentivar o pedido da nota e evitar a oneração, o governo estadual fez aquele programa que a gente recebe valor. Eu já recebi a nota da hoje. Eu já recebi vários valorzinhos pequenos, 5 euros, 7, sabe? Foi um CPF. Isso aí é o que a gente chama de cashback. Não está tão fácil, quando tem um TikTok, ganha o cashback, é o que ele paga e ele te devolve. Com isso, essa dinâmica do IBS vai ter isso ainda, o governo vai dar para a população, para o consumidor final, que é o que puder devolver esse valor? Ou é uma incógnita? Inclusive, também como uma forma de dar um benefício para a população mais pobre, vai existir o cashback. Ele vai ser para pessoas, famílias de baixa renda, e tem duas exigências básicas. Ter cadastro no CAD único, cadastro do governo para pessoas de baixa renda, e ter uma renda per capita inferior a meio salário mínimo. Então, essas pessoas teriam direito a receber esse imposto de volta. Também não sei como é que vai ser na prática para ter esse reembolso, mas na teoria, quando tu fizesse serviços essenciais como água, luz, gás, esses, teria 100% de reembolso do CBS, o CBS que é o imposto federal, e tu teria 20% do IBS, que é esse imposto municipal e estadual. E serviços que não são essenciais, outros tipos de serviço, outros tipos de compra, a pessoa de baixa renda vai ter uma devolução de 20%. Dizem que colocando teus dados na nota fiscal, teu CPF, automaticamente eles vão reconhecer, vai ter como se fosse um grande portal do governo, em que eles vão conseguir identificar todas essas notas fiscais e vão já ir automaticamente, quando for água, luz, gás, já te dar o reembolso, e alguns outros tu vai ficar com crédito que tu vai poder depois abater em algum outro imposto a pagar. Mas nós temos uma exceção a isso, tá? O IPI, que é o imposto, como tu contou esses 5 impostos, né? O IPI, ele é o imposto sobre industrialização. Então, por exemplo, a fábrica que manufaturou a blusa, que depois a gente está comprando aqui na loja, a fábrica, como ela industrializou esse produto, ela paga o IPI. Eles estão criando agora um novo produto chamado imposto seletivo, que também é chamado vulgarmente de imposto do pecado, porque ele vai incidir sobre itens que são prejudiciais ou à saúde ou ao meio ambiente. E esses itens que já vão ter esse sobreimposto, eles não vão ter cashback. Então, por exemplo, sou de baixa renda, comprei álcool, comprei cigarro, não vou ter cashback sobre isso, porque isso é considerado um produto nocivo, exato.
Mas agora me gerou uma dúvida. Vai ganhar esse benefício? Não pode comprar álcool, não pode comprar cigarro, produto. Exatamente. Mas não vai gerar benefício para correr isso? Sempre que a gente tem um produto ou até um serviço, a gente tem vários códigos. Então, a Receita Federal vai lá e lança códigos, e é através desses códigos que os sistemas de informática conseguem se conversar. Então, eu vou lá para emitir uma nota fiscal, eu escolho um código. Quando a gente está falando de serviço, a gente tem um tipo de código, quando a gente está falando de produto, a gente tem outro tipo. Mas o produto, ele tem um código lá específico, que está cada vez maior, porque cada vez ele vai ficando mais discriminado. E a ideia é que determinados produtos que estão naqueles códigos vão receber esse imposto. Vai ficar mais caro para a gente, consumidor final, então a gente quer comprar o vinho no final de semana, a gente vai pagar mais caro, porque vai ter um imposto extra. E a pessoa de baixa renda que, teoricamente, receberia um cashback sobre aquele item específico não vai receber, porque ele é um item considerado nocivo. Um vinho da Serra Gaúcha, o valor é X, um vinho chileno, digamos, importado, é Y, e às vezes é mais barato que o daqui pela produção, pelos impostos, não é? Não Porque tem, e aí, isso aí, só que isso aí hoje em dia está embutido no valor do vinho. Nas próximas, sendo implementado, a gente vai conseguir decifrar qual é o valor real do imposto. Exato, e como vocês comentaram também anteriormente, que é super importante, porque aqui em determinados estados a gente tem valores de produto diferente. Às vezes uma mesma empresa que tem abrangência nacional, ela acaba tendo preços diferentes em cada estado que ela trabalha, porque o imposto varia. E o imposto para importação é diferente, o imposto para vender de um estado para o outro é diferente, como o imposto dentro do estado. Hoje, o nosso sistema, isso não é brincadeira, assim, um dos mais complexos, o pessoal fala, né, um dos mais complexos do mundo. É verdade, é muito complexo, são muitas alíquotas diferentes, tem muitas exceções. Cada um desses códigozinhos de produto, ele pode estar incluído em uma exceção, e essa exceção pode acontecer no Rio Grande do Sul e já não acontecer em São Paulo. Então, é um sistema muito complexo. Esse projeto do governo, ele foi muito ambicioso. Vocês podem ver, split payment, cashback, são coisas ambiciosas. E para eles colocarem isso em prática, não será fácil. Nós iniciamos, agora 2026 era para ser um ano teste. Os testes não funcionaram e nem foram postos em prática, porque o governo não conseguiu fazer eles começarem a funcionar. A gente, de 2027 a 2032, a gente vai passar por 6 anos de transição. Então, nesse período, a gente vai começar a pagar cada vez menos esses impostos que hoje a gente paga, o PIS, COFINS, o ICMS, o ISS, e vamos começar a pagar um pouquinho mais do CBS e do IBS. Então, a gente vai passar por 6 anos em que um imposto começa a diminuir, o outro começa a aumentar. Até que lá em 2033 a gente paga 0 dos impostos atuais, 100% dos novos, e daí a gente vai ter toda essa parte de cashback, split payment, tudo isso teria que estar funcionando. Mas, esse ano, por exemplo, 2026, a gente já deveria ter algumas coisas sendo postas em prática. Nota fiscal, já deveria ter mudado. Quem tem MEI, quem trabalha com Simples, o que vai mudar? Alguma coisa vai mudar agora? Porque eu ouvi falar que quem era do Simples Nacional, empresas, pequenos empresários, microempresa, né, pequeno porte, acho que é dependendo do faturamento, né, do Simples Nacional, teria que optar ou fazer alguma coisa sobre, teria um imposto, sistema híbrido. Explica para nós o que é isso, porque nós somos todas empresárias, além de advogadas, apresentadoras, etc. E eu tenho uma empresa que tem o Simples, por exemplo. E o que é esse híbrido? Como é que funciona isso aí? Vai ter essa implementação esse ano ou não vamos precisar nos preocupar por enquanto? Infelizmente temos que nos preocupar com isso. Como a gente estava comentando, assim, a reforma ela acaba ficando um pouco mais abstrata hoje para o consumidor final, porque o que ia impactar eles na prática está sendo adiado, não começou ainda. Mas para nós, empresários, para quem é optante do Simples ou do lucro presumido, do lucro real, o Simples Nacional ele não vai deixar de existir, isso é uma garantia constitucional, eles já garantiram, inclusive as alíquotas que são pagas hoje do Simples, que são mais baratas do que outros regimes, vão seguir e vão ser as mesmas até 2033. Isso já está definido. Só que, estando no Simples Nacional, tu paga numa guia única, bem sempre no dia 20, uma guia única que tu paga dentro dela. PIS, COFINS, ICMS, ISS e também o CPP, que é a parte do INSS. Tudo isso tu paga dentro de uma única guia. Então, facilita e é uma guia com valor menor. A alíquota total fica menor. Agora, a gente está criando um sistema de créditos. Explicando um pouquinho mais da reforma. Por que a alíquota vai ser maior? Por que eles estimam que essa alíquota vai ficar em torno de 28%? Porque eles vão acabar com o imposto cumulativo. Eu não vou pagar imposto que já foi pago. Eu só vou pagar imposto sobre o que eu agreguei àquele produto. Então, se eu comprei a blusa, o que a fábrica pagou de imposto, hoje
o consumidor final, a empresa, quando ela vai fazer a última parte da venda para o consumidor final, para o cliente, tem vários impostos que estão ali numa bola de neve, um efeito cascata, um imposto sobre o outro. E a ideia da reforma é que eles vão tirar isso. Como é que eles vão tirar isso? Com um sistema de crédito. Então, o que o meu fornecedor já pagou, eu vou poder abater do meu valor a pagar. Vai ser tipo um crédito. Não seria um cashback, porque eu não vou ter, não é que eu vou ter opção. Na verdade, é uma compensação. E, corrigindo, na verdade, eles dizem que vai haver devolução sim, tá? Por exemplo, depois a gente pode entrar nesses detalhes, mas se num mês eu comprei um carro para minha empresa, uma coisa de valor muito alto, que vai ter uma alíquota lá de 30% de CBS, de IBS, então gerou um valor altíssimo de crédito. E eu não tive naquele meu mês faturamento suficiente para bater. Teoricamente, eu fiquei com um saldo negativo de imposto. Ao invés de pagar, eu deveria ter imposto a restituir. Dizem que vai haver a restituição desse valor entre 60 dias. Não vai ficar com crédito lá para compensar. Em tese, tu teria restituição. É tudo em tese, gente. A gente tá falando. O governo federal não é para complicar. Eu acho que até é melhor que vai ser bem-vinda a questão do IVA, porque realmente a gente vai conseguir verificar o que está, se vai estar cobrando, está pagando, na verdade. Vai ser um pouco trabalhoso para os contadores, tributaristas depois não terão trabalho também, a princípio não, mas, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu pago 4,5% de simples. Dúvida pessoal, eu pago 4,5%. Aí eu vou aderir como se faz aqui na partida. Eu faço adesão ao híbrido. Eu vou, ou mesmo não fazendo adesão ao híbrido, vai aumentar, se não 4,5%, vai pagar 24%. Então, o Simples Nacional, ele segue existindo, mas o problema é de estar no Simples, por isso que eu quis trazer aquela questão do crédito. Por estar no Simples, a alíquota de CBS e de IBS que vai incidir ali dentro, que vai começar a incidir cada vez mais até 2033, ela é muito menor do que os 28% que eles estão estimando que vai ser o valor real. Então, a empresa no Simples, ela não geraria crédito para a próxima etapa. O que isso faz? Para a empresa que vende direto para um consumidor final, para a loja que vende as blusas, isso não é uma coisa importante. Mas para a gente que presta serviço para uma outra empresa. Para o escritório de advocacia que presta serviço para um empresário, que presta serviço para a loja. A loja, ela vai querer tomar o máximo de crédito possível, porque isso vai bater o imposto que ela vai pagar lá no final sobre as vendas delas, sobre as vendas das blusas dela. Então, ela vai querer mais crédito. E se tu tiver no regime do Simples puro, tu não vai gerar crédito, porque tu está pagando uma alíquota muito menor. E a ideia do Simples híbrido é isso, é a gente pagar uma alíquota por fora para a gente gerar crédito. Por exemplo, assim, o lucro real e presumido, ele já tem esse sistema de créditos aderidos. Ok, aí se eu sou simples, eu preciso aumentar, o meu imposto vai aumentar, e ele não é seletivo, vai aumentar para um determinado cliente, ele vai aumentar para sempre. Né? Exatamente, vai aumentar para todos, só que a escolha, hoje em dia a escolha do Simples Nacional é uma vez por ano. Então, uma vez por ano eu decido se no próximo ano, de janeiro a dezembro, eu vou querer estar no Simples. Eu não posso trocar no meio do ano em qualquer momento. Agora, esse regime do híbrido, tu pode. A cada 6 meses tu vai fazer a escolha. Por que tu comentou a data de setembro? Agora, em setembro, é o prazo que os empresários que são do Simples têm para decidir se no primeiro semestre do ano que vem eles vão ficar no Simples normal ou no híbrido. Por que eu mudaria para o híbrido? A alíquota vai ser mais alta, eu vou pagar o imposto maior, só que eu vou gerar crédito para o meu cliente. Talvez eu estar no Simples normal faça com que eu perca competitividade. Faz com que ele não queira mais comprar ou tomar o serviço de mim. Ele queira do outro, que é lucro presumido, que é lucro real, que está gerando crédito. E esse meu cliente, ele pode ser uma... Geralmente seria uma pessoa jurídica, porque a pessoa física normalmente não paga imposto, não vai pagar o CBS e o IBS. Existem casos que ela vai pagar, por exemplo, o advogado, psicólogo, médico que trabalham por conta própria, pessoa física que trabalham por conta própria, que tem livro caixa. Não, talvez eles quisessem. Outro caso, tipo... Tu é referência, tu for lá no escritório, aí tu der a nota, tu vai ter crédito federal, não, mas pra mim, no caso, só tem um público maior, pessoa física, não vale a pena ir híbrido. Não, geralmente não vale, porque pro híbrido, na prática, o teu imposto ele vai praticamente dobrar. Então, se hoje tua alíquota é... Simulações que a gente já fez para vários clientes, né? Se tua alíquota tá em torno de 10, ela vai para 20. E se fosse pro presumido, é para 30, então. Mas a alíquota, ela fica maior, só valeria a pena se tu tiver muitos créditos. Então, eu tenho na minha cadeia de fornecedores muitas pessoas que me dão crédito e outras coisas vão virar crédito, que hoje não são. Aluguel vai ser crédito. Luz vai dar crédito. Folha de pagamento não dá. Então, para quem presta serviços, fica mais caro. Mas a gente vai poder usar esses créditos, só que a alíquota vai ser mais alta. Então, lá no final tem que fazer a conta. Se eu tiver um cliente que só vai trabalhar comigo se eu for do híbrido,
toda a minha apuração vai ser no híbrido. Então, eu vou pagar CBS e IBS nessa faixa de 28%, se não tiver nenhuma redução, sobre todo o meu faturamento, para todos os meus clientes, independente se meu cliente vai querer o crédito ou não. Então, vai ter que fazer a conta. Isso é uma coisa muito de empresa para empresa, porque a tua conta vai ter que levar em conta o que tu tá faturando, então, o que tu vai pagar pelo que tu fatura, e o que tu vai pagar, o que tu teria de desconto pelo que tu tem de crédito. Então é importante que empresários, empresas, seja pequeno porte, médio porte e grande porte mais ainda, eu acho, façam um planejamento tributário, façam esse estudo para ver se mantém no regime que estão ou não. Gente, e esse é uma coisa que as pessoas estão falando pouco, só que agora, daqui 2 meses, a gente já tem prazo para fazer essa escolha para o próximo semestre. Isso vai gerar problemas para até entrar no sistema, até os prejuízos nas empresas, né, por não terem se planejado. Na empresa da tua família lá, Sabrina, vocês têm produção de... Lá na empresa do meu ex-marido, é indústria. Ali no outro negócio é comércio. E ali está no simples. Lá é lucro presumido, né? Então, nas outras coisas também. Por isso que a gente fala, parece que não importa esse assunto, mas é um assunto que importa muito. E a gente, falar de alíquota, eu não sei que alíquota. Alíquota é aquele percentualzinho que é cobrado a mais no produto, ou a menos, enfim, quando tu tem desconto é a menos, quando tu tem um acréscimo é a mais. Então, essas pequenas coisas que a gente fala, crédito tributário, planejamento tributário, é importantíssimo que você faça. Não, é importante também o consumidor entender que ele também vai pesar no bolso, porque todos esses impostos, como a Rafaela falou, vai pesar no colégio, talvez, né? Vai ter ali atividades que vão ter acréscimo e outros vão permanecer sem esse aumento. Vocês já chegaram a fazer as simulações, por exemplo, eu sou simples, eu quero ir para o híbrido, mas eu também quero testar se eu fosse para o lucro presumido ou para o lucro real diante de todos os meus clientes. Vocês já fizeram algum tipo de estudo sobre isso? Realmente a gente tem que ver esses 3 cenários? Ou quem é simples já faz só o estudo do híbrido? Geralmente, o que eu tô vendo na prática, tá? Não teve ninguém ainda que não ficou com uma alíquota maior estando no híbrido, ainda maior no lucro presumido. E uma coisa complexa, as empresas do lucro presumido e do lucro real, elas já estão acostumadas a ter uma contabilidade, um financeiro mais robusto, porque elas estão acostumadas a ter que controlar as entradas também. Quem tá no simples, geralmente não, porque tu só paga sobre o teu faturamento, então tá comprando, não precisa pegar nota fiscal, deixa assim. E agora não, a empresa que ficar no simples híbrido, ela vai se comportar como uma empresa do lucro real. Então vai ser muito importante cuidar tudo. Para a pessoa que tá ali gerenciando, para a pessoa que às vezes a própria empresa, né? Eu sou a empresa e eu tô gerenciando tudo ali, é muito mais complexo. Então, tem que tomar esse cuidado. Se eu não for pro híbrido, eu tenho que cuidar se eu não vou perder meus clientes, porque eles vão querer crédito, se eles são do lucro presumido. E 2, eu preciso também fazer esse estudo, mas que você já geralmente viu, é melhor ficar no híbrido do que subir pro lucro presumido ou pro real. Então, pessoal, vamos rever a contabilidade, ver a aplicação da gente que trabalha com direito, com contabilidade, com finanças, a gente que está perdido nesse mundo, nessa amplitude de novidades, você que passa por isso que deve estar embaralhado. Então você pode rever esse programa, enviar perguntas aqui do nosso canal, a gente envia para a Rafaela, e aí, a Rafaela volta aqui para tirar mais dúvidas, principalmente você que é roupinho final, simples, né? Toda a cadeia, para ver o que vai acontecer agora com esse nosso novo sistema tributário. Se a gente quiser, no próximo programa.